Olá, turminha do segundo ano. Vamos fazer mais nossa aulinha de história da semana. Hoje a gente vai fazer a nossa aula de história, começar na página 6, tá? Lembra que a aula anterior a gente começou a falar sobre algumas profissões, né? Fizemos uma interpretação de uma imagem, né, da bailarina, e vocês identificaram algumas profissões, objetos, né, que as pessoas precisam para o seu trabalho. Então, hoje nós vamos trabalhar as diferentes formas de trabalho e sua importância, porque muitos trabalhos, mas todos têm sua importância, ou seja, todos são importantes, né? Então, vamos ver. Você sabia que os alimentos do dia a dia, as roupas, os filmes, as músicas, os brinquedos e praticamente tudo que você e outras pessoas usam ou consomem são produtos do trabalho de alguém? Então, tudo que a gente come, veste, né, usa no nosso trabalho, os objetos do nosso dia a dia, são frutos do trabalho de alguém, né? Alguém teve que exercer alguma profissão, trabalho para poder aqui chegar até nós, né? Então vamos ver. Temos aqui algumas imagens. Essa primeira imagem mostra o vestido, né? A fita é o objeto que a costureira usa para medir, para tirar as medidas, medir o tamanho certinho. E a máquina é o objeto que ela usa para costurar, né? Aqui tem as tesouras, né? Tudo, as linhas que ela precisa, são os objetos que ela precisa para exercer a profissão de costureira e fazer as suas roupas, né? Aqui do lado nós temos um feirante, que é a profissão. E ele tem a banca, né? A banca e as verduras e frutas, né? Aqui no caso são frutas, né? Então, uma banca de frutas que ele vender. Então, quais são os objetos que ele usa? A banca, né? As frutas, que são os objetos que eles vão vender, que são os alimentos, e a profissão dele é feirante, né, vendedor. Aqui embaixo nós já temos uma fotógrafa, a profissão de uma fotógrafa. Ela usa, né, todo o equipamento, né, para poder sintonizar direitinho o objeto ou a pessoa para poder tirar foto, né, a iluminação adequada. Então são os aparelhos que ela usa para exercer a profissão de fotógrafa, né? A máquina que ela vai tirar foto, né? As pessoas realizam diferentes trabalhos que contribuem de diversas formas para a vida e sociedade. Aqui tudo nós precisamos. O trabalho da costureira para as nossas roupas, né? Do feirante para as frutas que nós consumimos no dia a dia. E aqui a fotógrafo, que quando a gente vai num evento, né, tirar alguma foto para recordar, né, o momento, contando a história da nossa vida. Então a gente usa todas essas profissões aqui no dia a dia. Página 7 agora. Eu, cidadão. Essas fotografias retratam alguns exemplos de trabalho. Então vocês viram ali, a gente viu as fotos, as imagens, né, que são as fotos de algumas profissões, né, os objetos que usam de trabalho, né, os instrumentos de trabalho. Aqui a gente vai ter que falar, olhar a imagem e ver o que está acontecendo. Vamos fazendo junto para descobrir? Aqui esse QR Code, ele é um jogo da memória das profissões, também muito legal de jogar, tá? Então aqui, olhando aqui na vassoura, a pazinha, recolhendo a sujeira, né, que está na rua. Então a profissão é gari, né? Muita gente fala lixeiro, mas não é o nome correto. Não é que tá errado falar lixeiro, mas a palavra certa, né, a profissão certa é gari, tá? Aqui nós temos
médico, né? Quem colocou médica também, porque tá vendo uma mulher, né? Pode ser médico ou médica. Tá examinando alguém, então é a médica, né? O médico. Aqui, alguém dando aula, né? Está dando aula, qual é a profissão? Professor, né? Então, vocês escrevam Gari, médico ou médica e professor ou professora, né? Número 1. Identifique as profissões mostradas e escreva o nome dela nos espaços indicados para cada uma. A gente já foi vendo e já foi falando, né? Então, quem não escreveu, escreva. Converse com o professor e os colegas a respeito das características desses trabalhos. Então, quando a gente fala característica, é como aquele trabalho né? Como os objetos são, algo que está falando um pouquinho sobre de objeto, de um ser, né? De uma pessoa. Então, uma característica aqui, né, que é importante, né, a organização é uma característica, né, fazer a limpeza se torna organizado, né, limpeza, então, é uma característica, é a forma de organização, né, porque vai fazer a limpeza, então, tá, é uma foto que mostra uma característica de organizado, de organização. Aqui nós temos um médico ou uma médica, né? Então, ela cuidando da saúde de alguém, né? Então, aqui é os cuidados. Qual que era a característica dessa foto? Ser cuidadosa, né? Ser prestativa com as pessoas para poder cuidar da saúde, preocupar o que elas estão sentindo, né? Para descobrir também. E por último, da sala de aula do professor, né? Uma característica, ó, atenciosa, né? Educada, porque tem que ser educada, né? Uma responsável, aqui tem muitas, todas têm muitas características, né? Organizada, né? Uma organização existe, né? Então, tudo que leva ao professor a ensinar, né? Fazer com que os alunos aprendam, eles contém um objetivo, né? As características dessa profissão ajudam muito, que é de organizar, né? De ensinar, então muitas coisas que um professor pode realizar diante de seus alunos. Conversa com alguém aí para outras características diferentes, né? Que vocês podem falar para alguém ou alguém falar para vocês dessas 3 profissões, de gari, de médico e de professor, tá? Na página 8, a gente ajuda a ler um textozinho e vocês vão seguindo com bastante atenção, tá? Pode ir lendo com os olhos, lendo também alto, da forma que quiser. Então, vamos ver. Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que, muitas vezes, podem estar relacionados a outros tipos de trabalho. Por exemplo, agricultores plantam e colhem vegetais. Padeiros usam farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecido para confeccionar roupas ou outros produtos têxteis. Então, quando a gente fala, aqui está mostrando, o agricultor colhendo o algodão, né? Então, quando falou aqui, ó, que pessoas trabalham com costura usando tecido para confeccionar roupa, quando a gente fala o algodão, a gente lembra que até chegar na fábrica, como fazer para produzir o tecido, a linha, passou por várias profissões, né? Começou com o agricultor plantando algodão e até chegar na costureira. Então, são várias profissões que vão exercendo. Costureiro confeccionando roupas. Então, tá vendo aqui, ó? O agricultor plantou, depois foi para a fábrica para produzir o tecido, do tecido, né? A costureira aqui, ou o costureiro fazendo a roupa, depois pode ir para a loja, para o vendedor, né? Vender. Então, assim, tem várias profissões até chegar aos objetos, até nossa casa, no nosso dia a dia. Seguindo mais o texto aqui, ó. De acordo com a formação de cada trabalhador,
é possível realizar diversos tipos de atividade. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar a outro, como professor, que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver o conhecimento, como gari, cuidando da limpeza de ruas e de outros locais públicos, como médico que se dedica ao bem-estar e à saúde das pessoas, entre outros. Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes. Então, não tem nenhum mais importante do que o outro. Todos são importantes, têm um valor. A gente vai lembrar da sala de aula, né? Começando de quem faz a limpeza da escola até a direção. Então, são várias profissões envolvidas na aprendizagem de vocês, na educação de vocês. E todas são importantes, têm o mesmo valor, né? São diferentes, mas todas são importantes. Então, na página 9 agora, interpretando. Acompanhe a leitura desse trecho de letra de música. Então, vamos ler, bastante atenção, devagar, né? O nome do título é Trabalho. Então, vamos ler. Há quem só trabalhe para ter salário. Eu, porém, trabalho também por amor. Eu acordo, compro o pão e melo o pão no mel. É comum eu me lembrar que o padeiro faz o pão. Então, o que é salário? O que os trabalhadores recebem pelo trabalho feito. Então, a gente trabalha o mês inteiro, quando chega no final do mês, a gente tem o nosso dinheiro a receber, que é o nosso salário. Então, aqui está falando que ele compra o pão, quando mela de mel, e ele sempre lembra, é como lembrar que o padeiro faz o pão, né? Que para a gente chegar até o pão chegar até nossas casas, né? Muitas profissões foram envolvidas, desde a plantação do trigo, né? Para depois transportar o trigo, transformar o trigo em farinha e vender a farinha, levar para o mercado, comprar do mercado, levar para a padaria, vender, fazer os pães, aí tem um padeiro, depois que a gente vai comprar com o vendedor. Então, muitas profissões envolvidas e todas são importantes, ó. Luiz Marcelo Bezerra Dantas de Oliveira, né? Trabalho, que é o nome do texto, intérprete Tibério Azul, né? Essa é uma música, mas que a gente só fez a leitura, né? De acordo com a sua leitura, faça as atividades. Vamos fazer junto? Letra A. Na letra da música, circule com lápis de cor o nome do profissional responsável para fazer pão. Quem é responsável por fazer o pão? É o padeiro. Então, vocês vão circular a palavra padeiro, né? Qualquer cor. Letra B. Conforme a letra da música, o que é preciso fazer para adquirir pão para comê-lo pela manhã? Vender pão ou comprar pão? Então, nós, aqui fala, eu acordo, compro o pão, né? Então, ele não vai vender, ele vai comprar pão. E letra C, essa letra da música demonstra que a satisfação em realizar o trabalho. Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, né? Mas Jesus vai dar a sugestão aqui, quem quiser pausar o vídeo, responde e depois confere, ver se está mais ou menos, se respondeu, teve a mesma uma opinião parecida. Essa letra de música demonstra que há satisfação em realizar o trabalho? Sim, porque aqui fala, há quem só trabalhe para ter salário. Então, tem pessoas que trabalham só para receber o salário. Mas aí fala, eu, porém, trabalho também por amor. Então, se fala por amor, se trabalha por amor, tem satisfação, né? Então, sim, porque na música que quem colocou, sim, pode falar, porque na música pode até copiar o trecho. Eu, porém, trabalho também por amor, que está indicando que tem amor no trabalho, né?
que a gente vai fazer, lembra que a tia Zilda sempre fala assim, faça com muito carinho, com muito amor, mesmo que a gente seja uma atividade mais simples no nosso dia a dia, mas a gente tem que fazer com amor. Então, cada um responde do seu jeito, né? Mas se quiser copiar da tia Zilda, precisa copiar aqui, ó, tudo, mas ó, assim, ó, no trecho da música, o autor justifica que eu porém, trabalho também por amor, né? Então, é por isso que dá uma demonstração em realizar o trabalho, quando a gente trabalha com amor, tá bom? Então, nossa aulinha de história termina por aqui e até a nossa próxima, tá? Um grande abraço a todos vocês.